Olá, meu nome é José Rodrigues, sou aluno de formação pedagógica em Geografia pelo Centro Universitário Uninter, sou de Brasília e o meu polo de apoio presencial é o Igamar Cursos, que fica na cidade do Recanto das Emas, Distrito Federal. Quero agradecer aí a todo o corpo docente do polo presencial, da Uninter, os tutores online, por ter disponibilizado essa ferramenta de avaliação. Sabemos aí da dificuldade que estamos passando aí por conta da pandemia e, e a vida tem que seguir. Então foi disponibilizada essa ferramenta de avaliação para que os alunos continuassem aí o seu curso, ok? O assunto de hoje é um assunto do segundo ano do ensino médio, são os modais de transportes. Estaremos falando basicamente aí de quatro meios de transporte, que são os mais utilizados no Brasil. Vamos falar um pouco aí das suas particularidades, os seus benefícios, malefícios. Vamos ver onde é que o Brasil está situado aí no mundo, qual é o principal meio de transporte do país. Vamos fazer uns comparativos aí com outros países. E sabemos que o Brasil ele tem dimensões continentais. Então, às vezes a gente faz comparações aí com outros países, mas tem estados aqui no Brasil que a dimensão dele às vezes é de quatro países da Europa. Então, é bem diferente a característica do nosso país. Então, vamos estar falando dos modais, de quatro modais, tá? São eles o rodoviário, ferroviário, o hidroviário e o aeroviário. Sabemos que no nosso país o que predomina é o rodoviário, certo? A nossa malha de rodovias é muito grande, então esse é o nosso principal meio de transporte de cargas e de pessoas no nosso país. Sabemos que o meio de transporte é que movimenta toda a economia, né, transportando desde da matéria-prima até o produto acabado. Vou falar um pouco agora sobre as rodovias, como elas estão situadas hoje, até onde esse meio de transporte chega, quais os seus benefícios, quais os seus malefícios. Tá, o nosso meio de transporte principal hoje é o rodoviário, né, o transporte de cargas, o transporte de passageiros, pelas rodovias e tanto rodovias federais e estaduais. Esse modal de transporte ele teve um grande, vamos falar assim, um grande padrinho em 1950, quando começou a chegar no Brasil, né, começaram a chegar no Brasil as indústrias automobilísticas. Então, antes era o transporte ferroviário que predominava, e com a chegada das indústrias automobilísticas, começaram a injetar dinheiro para a construção, né, construções de rodovias. Porque não seria interessante a indústria automobilística, né, instalar seu pátio industrial aqui e não ter para quem vender, os automóveis, caminhões. Então a indústria automobilística injetou muito dinheiro ali na década de 50. Então começou a desenvolver as rodovias. E com isso todo o transporte passou a ser rodoviário. E até hoje é o que predomina. O que acontece com o transporte rodoviário? Sabemos das condições das nossas estradas, e o nosso país, como é um país com grandes extensões de terra, então a dificuldade
é a questão do tempo de transporte. Temos exemplos aí de cargas que demoram até 10 dias, 8 dias para chegar em determinada região, porque é todo o transporte rodoviário, as estradas em péssimas condições, então o tempo aumenta, né? O tempo de deslocamento até o, a sua origem, até o seu destino final, desde a origem até o seu destino final. E o alto, né, o alto custo de manutenção dos caminhões, o preço do combustível, tudo isso eleva o preço do frete. Tem, tem exemplos aí que às vezes o frete é quase o preço da mercadoria. Então, hoje ainda não. E por muito tempo vai ser o transporte rodoviário como nosso principal meio de transporte aí de mercadorias. Nisso também, nesse meio aí do transporte rodoviário, tem um transporte também de passageiros. O que acontece? Não são todos os locais que existem aeroportos. Então, em cidades aí do interior, o ônibus é o meio de transporte principal daquela região, certo? Então, desde 1950, a nossa malha rodoviária aumentou e é uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Do mundo. Como ficou parado a questão do transporte ferroviário, 1950, agora no governo Lula começaram a mexer novamente na ferrovia Norte-Sul, mas aconteceram alguns problemas aí de qualidade na rodovia, tiveram que refazer, então ficou um pouco parado, teve alguns locais que conseguiram finalizar, o investimento em, em estações para receber mercadoria do transporte ferroviário ficou parado. Agora, no, no governo aí Bolsonaro, começaram a mexer novamente, liberaram dinheiro para desenvolver a questão das ferrovias. Então, o nosso transporte principal, vem falando, é o rodoviário. E todos os transportes, eles se, praticamente, eles se tem uma ligação. Então, o transporte rodoviário, ele é atrelado o transporte tanto aeroviário, como hidroviário e o ferroviário. Então, todas as mercadorias que chegam nos portos, através de navios, quem faz a distribuição é o rodoviário. Quando chega um transporte aeroviário, chega no aeroporto, para fazer essa distribuição é o rodoviário. Quando um trem chega no porto com grãos ou com minério, quem faz o transporte para outras localidades é o rodoviário. Então, o principal do nosso país é o rodoviário. E vai permanecer por vários anos, porque você não vê investimentos aí nessa questão de outros meios de transporte em nosso país. Tá? Fazer um comparativo aqui agora para vocês. Acompanhe comigo aí na tela. A Rússia, vou pegar um exemplo aqui, a Rússia. Na Rússia, 81% do transporte é o ferroviário. 81% é o ferroviário, tanto de cargas e de passageiros. É lógico, lá tem uma particularidade que tem muita neve, então é um país com
uma extensão de terra maior do que o Brasil, e algumas localidades ficava também inviável a construção de rodovias. Mas 81% lá do transporte é o ferroviário, 8% o rodoviário e 11% aquaviário ou outros, né? Aquaviário e aeroviário. No Canadá, 46% ferroviário, 43% rodoviário e 11% outros meios de transporte, aquaviário ou aeroviário. Os Estados Unidos, 43% ferroviário, 32% rodoviário e 25% aquaviário ou outros nos Estados Unidos. Na China, né, um país da Ásia, 37% ferroviário, 50% rodoviário e 13% aquaviário ou aeroviário. O Brasil, só 15% ferroviário, 65% rodoviário e 20% aquaviário ou aeroviário. Então tem uma diferença muito grande em relação a outros países. Mas é lógico, o Brasil tem uma grande extensão de terras e várias cidades aí no interior que não tem como desenvolver outros meios de transportes. Então, o rodoviário ainda é o que atende aqui o nosso país. Aí partimos por transporte hidroviário. Era um dos transportes que o país deveria dar mais atenção, tanto o ferroviário como o hidroviário. O Brasil, sabemos que tem vários rios navegáveis, Rio Amazonas, Rio São Francisco, Tietê, Paraná, mas são poucos explorados esses rios aí. O Amazonas é um ainda que tem a maior cabotagem aí do país, é o maior rio navegável do mundo, e por conta da Zona Franca de Manaus, que foi criada para desenvolver a região amazônica, então nesse rio consegue navegar qualquer tipo de navio. Então Manaus recebe mercadorias aí do mundo, importa e exporta através do rio Amazonas. Só material lá da China, a matéria-prima da China, consegue atracar o navio lá no porto, em Manaus, tranquilamente. O Rio São Francisco também tem um rio navegável, mas é pouco explorado por conta de investimentos, não tem onde atracar os barcos, então fica um pouco assim deixar um pouco de lado a questão do Rio São Francisco. Ainda tem transporte de cargas, de passageiros, mas nem se compara com o Rio Amazonas. Temos também o Tietê, Paraná, que praticamente bem pouco utilizado. Então o Brasil, né, poderia sim fazer um desenvolvimento nesse meio de transporte aquaviário, porque tem um custo bem menor do que o aeroviário e o rodoviário. Transporta várias toneladas, né, de uma só vez, em comparação com o rodoviário. Vamos dar um exemplo aí de você vai transportar 150 toneladas, vai necessitar aí de 3 carretas. O navio leva tudo de uma vez, até mais. Então são várias carretas no navio. Então esse meio de transporte aí deveria ser mais utilizado no nosso país.
E pegar um exemplo do Amazonas, o, o maior meio de transporte, né, no estado do Amazonas é o hidroviário. O Amazonas, se eu não me engano, tem 64 municípios, acho que 5 ou 6 você consegue chegar por rodovias e o restante é só cabotagem. Tanto o transporte de mercadorias até de mercadorias e passageiros. Todo eles na região amazônica é o hidroviário. Então tem cidades que ficam no meio da floresta, cidades de 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, que o principal, né, o meio de transporte, tanto de passageiros como de mercadorias, é o hidroviário. Tá? Então essa é a particularidade da região amazônica. E deveria ser mais explorado em nosso país. O país tem várias riquezas naturais, rios com grandes profundidades que ficariam, né, fácil para o transporte aí, hidroviário. Tá? Agora vamos falar um pouco do transporte aeroviário. É o transporte mais caro, porém o mais rápido. Só que tem um custo muito elevado. Por quê? Que o custo do aeroviário tem um custo elevado. Primeiro, manutenção das aeronaves, o aluguel do, do avião nos aeroportos tem um custo muito elevado. A manutenção dos aviões tem que ser rigorosamente em dia. Então, por conta dessas particularidades que o transporte aeroviário ele é o mais elevado, porém o mais rápido. Mas o que acontece? Não tem como todas as regiões do Brasil se beneficiarem com agilidade no transporte aeroviário. Por quê? Os aeroportos não tem como, seria impossível ter um aeroporto em cada cidade, um aeroporto em cada cidade. Então, às vezes, o aeroporto fica distante 1.000 quilômetros de certas cidades, 800 quilômetros, 700 quilômetros. Então, o produto vem de avião, aí chega no aeroporto, necessita de um outro transporte para chegar até o destino final. Então aí você vai ter que pagar um frete aeroviário e depois um rodoviário. Mas ele é o mais rápido. Em certas regiões aí do país, o transporte de pacientes, na região amazônica também, pacientes mais graves, o transporte é feito aeroviário. Tem vários exemplos aí da região amazônica que quando a pessoa tá doente, em estado grave, então o transporte ele é aeroviário. Ele é o mais rápido, porém tem um custo muito elevado. Então fica complicado ter um aeroporto em cada cidade. E assim, tem certas cidades do, do nosso país que só tem um voo por dia, né? Fica passando em aeroporto, 4, 5, 6 aeroportos até chegar naquele destino. Então tem um custo muito elevado. Então o, ele é o mais utilizado para
vamos falar assim, uma agilidade em certas ocasiões, certo? Então a pessoa está querendo, está com no seu, na sua indústria lá e, e faltou uma matéria-prima e tem que pedir com urgência. Às vezes de rodoviário vai demorar 10 dias e aeroviário vai demorar 2 dias ou um dia e meio. Então, às vezes, a indústria utiliza desse modal de transporte para ter uma agilidade para a produção ali não ficar parada. Mas é um dos últimos dentro dessa cadeia aí que é utilizado para transporte de matéria-primas, de insumos ou de produto acabado. Tá? Então, essa sim é um pouco aí dos modais de transporte no nosso país. Falta ainda muito investimento em rodovias, né, em rodovias, em hidrovias, em ferrovias. Então, nosso país ainda, em relação a outros países aí da Europa, da Ásia, ainda está deixando muito a desejar na questão do transporte. Sabemos que o que aconteceu aí no governo passado, que com a greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros pararam, você viu o caos que virou o país. A dependência pelo transporte rodoviário. Faltou tudo, né? Material de hospitalar, alimentação. Então, aquela situação mostrou para o país que somos dependentes do transporte rodoviário. Então, esse daí já deixou bem evidente como somos dependentes aí do transporte rodoviário. Ok, pessoal? Isso que foi um pouco aí sobre os modais de transporte. Existem outros modais no nosso país. Se você está um exemplo aqui rápido aqui, duto. Duto também é um meio de transporte de gás. A Bolívia, da Bolívia tem dutos da Bolívia até o Brasil e o gás é transportado por dutos. Então existem vários meios de transportes e por conta da globalização, agilidade aí do meio de transporte é um dos principais fatores dentro da concorrência. Então, quem se atrelar aí ao meio de transporte mais eficaz, ele se sobressai aí sobre outras indústrias. Talvez certa região aí do país você usar o transporte ferroviário vai ser mais rápido do que o rodoviário. Então, cada região tem sua particularidade, né, dentro do modal de transporte. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e espero ter tirado as dúvidas de vocês e até um próximo encontro.